então agora nós vamos para a terceira parte do nosso Evangelho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 14, cujo título é Caridade para com os criminosos. Olha, eu acho super interessante, sabe, assim, praticamente em todas as nossas reuniões, eu percebo assim a conexão, sabe, entre as mensagens, é muito impressionante, porque caridade para com os criminosos, vocês já percebem assim, que é uma coisa que a gente só pode desenvolver se a gente desenvolver essa visão da qual nós estávamos falando anteriormente, se a gente se desprender dessa solidez, ele é um criminoso, né? Se eu conseguir ampliar meu olhar e pensar, não, é um ser humano, com uma história, com família, com mãe, com pai, às vezes com filhos, né? Aí já muda, né? Uma coisa é você olhar a pessoa como criminoso, quando a gente olha a pessoa como criminoso, é uma forma até de simplificar a realidade e não sentir nenhum peso de consciência de jogar ele lá como um lixo lá no presídio e dizer, não, tem que morrer e apodrecer, porque ele é um criminoso. Mas essa coisa de criminoso é a nossa percepção, porque ele fez uma determinada coisa, né? E a gente congelou a imagem dele naquele ato, mas ele tem uma série de outras coisas na vida dele, ele não é só aquilo. Ele tem uma história, não chegou ali assim do nada, né? E nós estamos falando aí, basicamente, só da história, vamos dizer, de vida atual. Se a gente levar em conta encarnações passadas, outras circunstâncias, outros sofrimentos, né? Inclusive, essa semana, eu tive a oportunidade também de estudar um tema muito interessante, que chama karma secundário, né? O que é o karma secundário? É assim, a gente tem o nosso karma primário, ou seja, nós temos uma série de sementes dentro de nós, que podem ser boas ou ruins, né? Nós temos sombra e luz dentro de nós, né? E elas estão aqui, adormecidas, esperando o quê? As circunstâncias adequadas para vir à tona, né? Então, por exemplo, quando a gente vê, como a gente já viu no noticiário há alguns anos atrás, um pai que joga a filha da janela, né? Joga a filha da janela. Mas como que ele chegou? Eu aposto com qualquer pessoa que ele nunca na vida dele imaginou que ele ia fazer uma coisa dessa, que se alguém perguntasse anos antes para ele assim, você seria capaz de jogar sua filha pela janela? Ele diria, não, jamais, pelo amor de Deus. Mas surgiram circunstâncias, né, que é isso que chama karma secundário, né? São circunstâncias que trazem à tona instintos que estão lá dentro de nós, vivos, mas que a gente não sabe que estão lá, né? Por isso que os mestres espirituais vão dizer assim, olha, meditem, orem, antes que essas sementes brotem, porque elas podem brotar de uma forma que a gente não acredita que a gente seria capaz de fazer. E eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque o tema nosso hoje é caridade com os criminosos, né? Então a gente deveria pensar nisso também. Será que se nós estivéssemos imersos nas mesmas circunstâncias em que eles estavam, né? Se de repente um karma, né, secundário desse nos colocasse numa situação crítica, nós teríamos sido melhor? Pode ser que tivéssemos, eu não sei, mas eu não arriscaria falar porque eu não passei pela mesma circunstância, eu não posso compreender isso. A gente tem que entender isso, que cada um tem a sua história de vida, né? Então, que essa visão, a gente tem que tornar ela uma visão menos sólida, no sentido assim, de mais adaptável, mais moldável, né? Por quê? Para que a gente possa exercer essa liberdade de não estar preso a uma visão única, né? Que acaba gerando o quê? Gerando essa sociedade que nós temos aí, né? Dividida, como se uma parte é criminosa, outra não é. Onde é que começa o crime e termina? Quem é que não erra? Quem é que não se equivoca, né? A gente não gostaria que perdoassem as nossas falhas, porque nós não podemos perdoar as dos outros. Porque elas são maiores? Maiores baseado em que critério? Então tem isso, a gente tem que se fazer essas perguntas. Por que fazer essas perguntas? Porque isso torna o nosso coração mais amoroso e mais tolerante. E é isso que nós queremos, porque é isso que vai nos ajudar a avançar no caminho espiritual, né? E aí, dentro dessa mensagem, que foi psicografada em Havre em 1862, por Elizabeth de França, ela diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Então, olha só, pessoal, isso remete a uma outra passagem do Evangelho, onde Jesus diz assim: a quem muito foi dado, muito será pedido.
Cada um tem a responsabilidade do tamanho do seu conhecimento e do tamanho das oportunidades que teve para desenvolver uma compreensão melhor da vida, né? Então, antes da gente julgar os outros, vamos avaliar exatamente aquilo que nós estávamos falando aqui no começo. Quais foram as condições que ele teve para não fazer aquilo, né? Obviamente, a doutrina espírita nos ensina que em todo momento nós temos algum grau de liberdade, mas, dependendo das circunstâncias, esse grau de liberdade é mais amplo ou mais restrito, né? Então, ao invés de condenar as pessoas, a gente devia ter esses pensamentos de tolerância, né? De imaginar, de tentar imaginar por que um ser humano chega a cometer um crime, por exemplo, né? Que condições o levaram? Qual é a história dele? Porque isso, primeiro, vai nos ajudar a ter um coração mais leve e uma mente mais aberta, o que já é por si só uma grande conquista, né? E vai também nos tornar mais compassivos, né? Mais capazes de ajudar os outros, né? Quando Jesus fala de caridade, lá no capítulo 15, ele fala assim: fora da caridade não há salvação. Por que ele diz isso? Porque a caridade, ela é o oposto do autocentramento. Enquanto eu estou vivendo no mundo, procurando manipular o mundo para que ele fique à minha feição, satisfaça os meus desejos, a minha forma de ver, ou a minha concepção de moral, e etc, etc, né? Não tem chance de eu alcançar a felicidade. Eu só consigo alcançar a felicidade quando eu inverto essa polaridade. Ao invés de querer que as coisas me satisfaçam, eu me ofereço como prestador de serviço para ajudar, sobretudo ajudar o crescimento espiritual da humanidade, daqueles que convivem com a gente mais de perto, né? Então, por isso é que ele fala, fora da caridade não há salvação, né? Porque, inclusive, como eu tinha dito aqui até no sábado passado, se eu não me engano, né, os mestres tibetanos, né, budistas tibetanos, dizem assim: olha, isso é até uma questão matemática. Se a sua felicidade depende só da sua satisfação pessoal, você só tem uma chance de ser feliz. E se falhar, acabou. Essa chance foi né? Deu ruim, como diz na linguagem moderna, né? Ao passo que, se você desenvolve uma compaixão por todos os seres, você tem infinitas chances disso dar certo. Se não deu certo num lugar, vai dar em outro, né? Então, por isso que ela se torna uma felicidade inabalável, né? Porque você está sempre ali, né? Tendo opções inúmeras de ajudar, e a sua felicidade, sendo a felicidade dos outros, a sua capacidade de ser feliz se multiplica exponencialmente, ok? Então, por isso que Jesus fala, fora da caridade não há salvação. E Elizabeth França segue dizendo: não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? Porque tem isso também, né? A gente tem um código penal que tipifica o que é crime e o que não é crime. Mas do ponto de vista espiritual, um pensamento negativo já é um problema, né? Então, qual de nós está... É aquilo que diz Jesus, né, naquela passagem: atire a primeira pedra, aquele que estiver livre, completamente livre de impurezas mentais, né, emocionais, né, aquele que age assim de forma perfeita. Não tem, né? Nenhum de nós aqui é um ser iluminado. Por não sermos, deveríamos desenvolver essa tolerância com os outros, né? Da mesma forma que gostaríamos que os outros fossem tolerantes com os nossos equívocos, com os nossos erros, com as nossas antipatias, né? Com as nossas chatices, né? Isso transformaria a sociedade, as famílias, em ambientes bem melhores de se conviver, né? Porque as pessoas estariam mais voltadas para se corrigir do que para condenar. É por isso que Jesus fala: não julgueis para não serem julgados. Porque quando a gente julga, a gente se fixa na nossa visão. Quando a gente não julga, a gente amplia a nossa visão para tentar entender, para tentar compreender, para tentar saber por que as coisas estão daquele jeito e como que posso fazer para melhorar, né? E continuando, Elizabeth de França fala o seguinte: a verdadeira caridade não consiste somente nas esmolas que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Isso é um tema recorrente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo,
que a caridade mais profunda não é aquela em que a gente dá uma esmola para alguém, né? Que normalmente a gente dá do que está sobrando, inclusive, né? Mas mesmo quando a gente dá do que está faltando para nós, ela ainda assim é uma esmola material com uma certa limitação. Ok, é uma ajuda, né? É recomendável que se faça de acordo com o espírito evangélico? Mas a caridade mais profunda é aquela que sacrifica o nosso próprio ego, né? O que eu quero dizer com sacrifica o nosso próprio ego? Por exemplo, a gente ir a um lugar, como aqui está falando no nosso tema, caridade para com os criminosos, e consolar alguém que cometeu um crime que eu acho assim imperdoável. Porque aí eu estou fazendo um exercício de quê? De não transformar nada na minha visão em algo rígido, né? Porque quando eu digo imperdoável, a crime imperdoável, significa o quê? Como assim imperdoável? Deus perdoa qualquer tipo de coisa, não existe nada imperdoável. Então, se algo está sendo considerado por mim imperdoável, é hora de eu fazer um exercício com aquilo ali, né? Então, eu ir ajudar alguém que cometeu um ato com o qual eu não, em princípio, não consigo assim de forma nenhuma conviver, essa é uma boa caridade. Até porque o que eu estou fazendo? Eu estou sacrificando quem? O meu ego, né? Que é o grande limitador da minha felicidade, né? E aqui você vê que eu estou usando minha, a gente ainda tem uma linguagem bastante egóica, né? Mas de qualquer forma, essa mudança de perspectiva é que vai trazer aquilo que Jesus chama a salvação, que a gente pode traduzir na linguagem espírita como uma felicidade sólida. Aí sim, uma felicidade, né, que tem boas bases, né, porque ela está baseada em quê? Na minha motivação de sempre avançar no caminho espiritual, mesmo quando eu tenho que sacrificar minhas próprias concepções. Isso é muito mais difícil do que dar ajuda material, né? E seguindo na mensagem, Elizabeth França diz assim: os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Olha, aquilo que a gente estava falando aqui. São ensinamento para nós. Nós não estamos nesse planeta por acaso, pessoal. Nós estamos aqui porque é disso que nós precisamos. É dessas lições que nós precisamos. E o avanço no caminho espiritual, ele começa pelo quê? Pela aceitação da nossa atual condição. Os chineses vão dizer, uma jornada de 200 milhas começa com o primeiro passo. Não adianta querer chegar à perfeição espiritual sem ter suprimido essas imperfeições, né? Que estão caracterizadas pela nossa intolerância, principalmente com aqueles que muitas vezes estão cometendo atos de negatividade mais intensos do que aqueles que nós, entre aspas, podemos estar cometendo, né? Menos intensos entre aspas, né? Porque a gente não sabe até que ponto, né? Essa nossa avaliação também é correta. A gente tem que ter essa humildade de achar o seguinte: nós não estamos aqui para julgar, não é essa a nossa tarefa. Nós estamos aqui para nos apoiarmos, todos, sem distinção. Você viu que ela falou aqui, sem distinção. O capítulo qual é o capítulo? Amai ao próximo como a si mesmo. Então é um convite a sairmos dessa coraça egóica na qual a gente está preso, né? A realmente renovar a nossa visão, renovar e ampliar a nossa visão. E ele continua dizendo, né? Ela continua dizendo: logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Aqui ela já está falando desses ensinamentos da doutrina espírita, que dizem que também os planetas evoluem, né? E quando o planeta chega num determinado nível de evolução, aqueles espíritos que, por terem recalcitrado muito no mal, não se adequam a esse novo nível do planeta, são como que atraídos, né, para planetas mais primitivos, onde eles vão refazer a sua viagem. Não significa que eles foram banidos, porque Deus não bane ninguém, né? Significa apenas que
como diz Jesus, a cada um será dado segundo suas obras, segundo a sua necessidade, inclusive, né? Estão muito endurecidos, um planeta primitivo vai dar a eles os ensinamentos que eles precisam para quebrar essa crosta que está tão rígida em torno deles, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que todas essas ações, principalmente ações cósmicas divinas, são sempre misericordiosas. Não existe senso de punição dentro do universo, isso não existe. É bom a gente tirar isso da nossa mente, porque nós já temos essa tendência nos escraviza, nos prende, esse é o problema, né? Então a gente tem que entender que toda e qualquer decisão é sempre uma decisão no nível divino, ela é sempre uma decisão misericordiosa, compassiva, é sempre para fazer com que os espíritos cheguem mais rápido à felicidade eterna, vamos dizer assim, dentro da linguagem cristã. E concluindo a mensagem, Elizabeth de França vai dizer o seguinte: deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. Está vendo? Aqueles quem são? Os criminosos, aqueles que estão num sofrimento mais atroz, né? É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie, está vendo? Isso é o que ela está dizendo, não se deve dizer. E é o que normalmente se diz, né? Que apodreça na cadeia, né? É isso que ele merece, prisão perpétua, né? Pena de morte, como se isso fosse resolver. A Maíse, lá na comunhão, ela já disse: olha pessoal, do ponto de vista espírita, a pena de morte ela é até irracional, porque enquanto ele está preso ali no presídio num corpo, a gente ainda pode tomar conta dele um pouquinho, mesmo assim ainda fazem muita bagunça, mesmo de dentro dos presídios, né? Começa a comandar crimes, mas mesmo assim, ele desencarnado, aí pronto, aí vai virar um obsessor que a gente não sabe qual vai ser a amplitude da ação dele, então nem é inteligente a pena de morte, né? E por um outro lado também, dar mais tempo de vida encarnada a esse ser é dar uma chance a ele de não desencarnar em condição tão precária, né? É uma atitude de compaixão, né? E seguindo, ela diz assim: não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Essa deve ser a pergunta que a gente sempre deve fazer. Como agiria Jesus? As pessoas às vezes falam: mas era Jesus. Não, Jesus ele deixou como modelo. Se a gente não conseguir fazer igualzinho ele, pelo menos tentar se aproximar do que ele faria, porque senão nós não vamos avançar. Se a gente ficar o tempo todo com esse discurso, né? Não, mas é difícil, não, né? Como que eu vou fazer uma pessoa assim tão bárbara? Não tem como, não. Se a gente começar a falar isso para nós mesmos, a nossa mente vai acreditar que não tem jeito. E aí nós não vamos sair do lugar. Esse é o ponto, né? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Ponto, esse é o que Jesus faria. Não podeis fazer isso em realidade, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. Então, se a gente não tiver a capacidade, e eu acho que talvez nós não tenhamos mesmo de ir lá no locais de sofrimento e encarar aquela realidade, que é uma realidade muito dura, que pelo menos a gente faça preces, que pelo menos a gente lembre dessas pessoas nas nossas preces, porque isso já vai tornando a nossa mente um pouco mais capacitada a lidar com problemas às vezes mais graves. E quanto mais capacitada ela ficar, né, quanto mais ela puder ajudar, mais rápido também nós vamos avançar no caminho espiritual. Lembram de uma mensagem aqui, número 7, que já foi sorteada várias vezes, por isso eu me lembro dela? Melhorar para progredir. Para progredir a gente tem que melhorar. Então se a gente ainda não consegue uma coisa, então vamos fazer uma coisa menor para melhorar, para poder progredir mais rápido. Por que perder tempo, né? Se o nosso destino é a felicidade perene? Não é inteligente perder tempo, né? Então a gente tem que lançar mão de todos os recursos para avançar mais rapidamente. E por incrível que pareça, os recursos são essas coisas que, numa visão estreita, parecem ser o nosso problema, né? Muito criminoso, muita gente chata, mas são essas pessoas que nos desafiam. Ramatiz, que é um espírito muito lúcido, ele costuma dizer assim: se a gente vivesse entre anjos, não teríamos nenhuma chance de progredir, porque os anjos iam estar ali sempre, né? Nós precisamos de gente que nos incomode. E o Dalai Lama fala isso também: nossos melhores mestres são aquelas pessoas que mais nos incomodam, porque são eles que nos desafiam. Se a gente não tem desafio, é igual na escola, né? Se você não passa para o aluno um exercício que force ele a pensar, ele não evolui. Se você der alguma coisa muito fácil, ele não evolui, né? Então nós devíamos desenvolver esse pensamento. E ela continua dizendo assim: o arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens.
Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. E quando ela usa aqui a palavra lamaçal, eu lembro de uma passagem muito bonita de André Luiz, aliás, não é de André Luiz, mas de um mentor de André Luiz, né? Quando eles vão numa missão ajudar uma pessoa, que é uma pessoa que André Luiz olha assim, mas nossa, vocês estão gastando muito tempo com um ser que faz tanta negatividade, né? E o mentor dele vira para ele e fala assim: André, um diamante, mesmo quando mergulhado na lama, não deixa de ser um diamante. Então, para a gente concluir aqui os nossos estudos, a gente deveria desenvolver essa visão de que todos os seres são uma natureza divina diamantina, né? Se o diamante estiver enlameado por fora, é só uma questão de limpar, e aí a gente tem que procurar saber como limpar, né? Aí lembro também de Madame Blavatsky, né, quando ela dizia assim: nós não devemos matar o ignorante, nós devemos matar a ignorância que habita nele, dissolver a ignorância que habita nele. É um outro foco, né? Então a gente não olha mais para as pessoas como sendo aquilo, né? Não, elas são uma outra coisa divina, brilhante que está por detrás, né? E é interessante lembrar dessa questão do diamante, porque na tradição do budismo tibetano eles usam muito essa palavra, que em sânscrito é Vajra, realidade diamantina. Então a gente deveria olhar para a realidade como, né, os mestres costumam dizer assim: quando a gente desenvolver um olhar realmente iluminado, nós vamos olhar para os seres e não vamos ver aquilo que eles estão manifestando, mas vamos ver o brilho que há dentro deles. E vamos assim nos sentir super motivados a fazer de tudo para que esse brilho venha à tona.